Capítulo 53. Missão de resgate. 2 semanas haviam se passado desde que deixaram o Porto Galense. A situação de Heinz havia se agravado. O ferimento infeccionara, e ele oscilava entre febres e delírios. Bock, o mais fiel dos seus homens, assumira o comando da embarcação, seguindo à risca a última ordem de Heinz, prioridade à missão. Johuert observava a embarcação costeando Cartago com impaciência. Num sobressalto de frustração, desferiu um soco no parapeito e virou-se para ir à sala de comando, mas parou ao ver Bock atrás de si. "Como está Heinz?" perguntou Johuert, franzindo a testa. "O cirurgião disse que está mal. Quando atracarmos, teremos mais chances", respondeu Bock com firmeza. "Falta muito?" indagou Johuert, os olhos fixos na linha do horizonte. "Não, chegaremos em pouco tempo", afirmou Bock, já caminhando ao lado dele. Ambos seguiram para o quarto onde Heinz repousava. Lá dentro, viram o cirurgião Eirikrir ao lado do leito. Mas o que chamou a atenção foi que Heinz estava consciente. "Comandante, como se sente?" disse Bock, aproximando-se. "Sabe o meu braço? Ele está tentando me matar, mas vou cortá-lo fora", respondeu Heinz, num tom entre a lucidez e o delírio. "Senhor?" retrucou Bock, confuso. "É a única chance de salvá-lo", interveio Eirikrir, calmo e sombrio. "Deve haver outra maneira", sussurrou Johuert, negando com a cabeça. "Não seja tolo, meu amigo. Apesar da minha pouca idade, já vi isso acontecer muitas vezes. Vi Elzuin fazer isso com vários. Posso viver sem um braço. O que não posso é viver sem vida", concluiu Heinz, com resignação fria. O silêncio caiu sobre os três como uma nuvem espessa. Pouco depois, Eirikrir retornou com os instrumentos. Bock segurou a mão do garoto e lhe deu um pano para morder. Heinz mordeu com força, mas não soltou um único gemido. Quando o corte foi feito, sua consciência se rendeu à dor. Ele desmaiou. "Preciso que me deem licença. Ele precisa descansar", disse Eirikrir, limpando as mãos já manchadas de sangue. Do lado de fora da cabine, Johuert quebrou o silêncio com uma pergunta pesada. "O que meu pai precisa em Cartago? Que seja tão importante a ponto de Heinz se sacrificar assim?" indagou ele, encarando o chão. "Ele não faz isso pela missão, faz pela palavra", respondeu Bock, com os olhos fixos na murada. "Prometeu ao seu pai que traria o garoto, e ele vai cumprir." "Mas quem é esse garoto?" insistiu Johuert, confuso. "Um parente seu. Sobreviveu a um massacre e foi encontrado. O nome dele é Bartarhotep. Ele é irmão de Nefret", revelou Bock, sem rodeios. Johuert olhou, surpreso, mas antes que pudesse reagir, um marujo surgiu correndo em direção à popa. "O que está havendo?" gritou Bock, correndo ao encontro dele. "Parece que o porto foi atacado", disse o marujo, apontando para a linha costeira. No horizonte, Cartago se revelava em colunas de fumaça, corpos à deriva, sinais de saque, chamas, baderna, morte, caos. Após desembarcar, Johuert se aproximou de um rapaz ferido que jazia no chão, o rosto sujo de poeira e sangue. "O que houve?" perguntou Johuert, abaixando-se ao lado dele. "Fomos atacados. Um grupo tribal, com camelos", respondeu o rapaz, com a voz falhando. "O que eles queriam?" insistiu Johuert. "Roubar, matar, levar escravos", disse o rapaz, os olhos perdidos na direção das dunas. "Quem está no comando aqui?" perguntou Johuert, já se erguendo. O rapaz levantou um braço trêmulo e apontou para uma estalagem em ruínas, ainda fumegando. A tripulação já havia desembarcado e seguia em formação defensiva, com armas em punho. Johuert seguiu até a estalagem. 2 guardas estavam mortos na entrada, e um terceiro, desacordado, jazia no chão. Lá dentro, um homem ferido tentava se manter ereto atrás de uma escrivaninha virada. "Você está bem?" disse Johuert, aproximando-se. "Não dá para notar? Quem é você? E o que quer aqui?" retrucou o homem, arquejando. "Sou Johuert, filho de Cesto, do Porto Galense. Vim buscar um garoto que seria entregue a mim aqui", disse ele, direto. "Um garoto egípcio?" perguntou o homem, franzindo o senho. "Sim", confirmou Johuert, com firmeza. "Os homens que estavam com ele passaram por aqui. Todos foram mortos", disse o homem, apoiando-se na mesa. "Havia uma mulher que cuidava dele. Acho que era a mãe. Os 2 foram levados. E junto, todo o meu ouro." "Para onde os levaram?" perguntou Johuert, os olhos já acesos de fúria. "Seguiram para o sul, há pouco tempo",
Se quiser o seu garoto, vá ao encontro deles. Disse o homem, sem rodeios. Quantos são? Indagou Yohuert, já fazendo cálculos em silêncio. Devem ser uns 100, respondeu o estalajadeiro, com um suspiro amargo. Pode nos ajudar a encontrá-los? Perguntou Yohuert, dando um passo à frente. Se me garantir que trará meu ouro de volta, disse o homem, fitando-o com dureza. Fique com o seu ouro. Só quero o garoto, respondeu Yohuert, virando-se para sair. Vá até o celeiro, procure por Asdrubal. Ele conhece os caminhos. Deve haver uns 30, talvez 40 homens ainda em condições de lutar. Informou o homem, apontando para os fundos da estalagem. Ótimo, tenho 30 guerreiros sedentos, disse Yohuert, saindo determinado. Chegando ao cais, viu os homens já posicionados em formação defensiva ao redor da embarcação. Bok o interceptou com um olhar grave. E então? Perguntou Bok, tenso. Bandidos o levaram. Temos que ir atrás, respondeu Yohuert, sem hesitar. Tenho que ficar com Hines. Pegue os homens e vá, disse Bok, colocando a mão no ombro do amigo. Yohuert assentiu e partiu em direção ao celeiro. Na entrada, o mesmo homem da estalagem o aguardava, com o rosto mais pálido que antes. Esse é Asdrubal. Ele conhece os caminhos. Siga-o e encontrará seu garoto, disse ele, indicando um homem forte e silencioso ao lado de um cavalo já selado. Quantos homens conseguiu? Perguntou Yohuert, fitando os poucos rostos reunidos ali. 27, respondeu o estalajadeiro, coçando a ferida no peito. Vai ter que servir, murmurou Yohuert, já montando, e sem outra palavra, sumiram mato adentro em direção ao sul, ao pó, ao sangue e à promessa. Os homens marchavam incansavelmente. No início, cruzaram uma mata densa. Depois, um terreno semiárido. Agora, apenas areia e céu deserto puro. Mais de um mês havia se passado desde que deixaram Cartago, e nem sinal dos sequestradores. Yohuert caminhava à frente, o rosto coberto de poeira e inquietação. Começo a duvidar de você, Asdrubal. Estamos marchando há muito tempo. Não temos água, nem comida, e meus homens estão esgotados, disse ele, sem disfarçar a irritação. Seus homens acabaram de devorar um javali inteiro, e eu sempre dou um jeito de arranjar água. Não sei do que está reclamando, respondeu Asdrubal, sem olhar para ele. E não estamos a cavalo, rapaz. Seguir camelos a pé não é exatamente simples. Yohuert ia retrucar, mas Asdrubal ergueu o braço, apontando adiante. Veja, ali, disse ele, a voz de repente firme. Ao longe, fumaça se erguia sobre as palhoças quebradas de uma vila em ruínas. Uma vila foi atacada. São eles, concluiu Asdrubal. O que estamos esperando? Vamos lá, disse Yohuert, já se preparando. Calma, quer enfrentar 100 homens de peito aberto? Repreendeu Asdrubal. Tenho um plano. E então? Perguntou Yohuert, com os olhos estreitos. Vamos contornar por trás das dunas e emboscá-los na estrada à frente, explicou Asdrubal. Se fizermos direito, eles nem saberão o que os atingiu. E assim seguiram, silenciosos, contornando as elevações douradas do deserto. Ao alcançar o local escolhido, Yohuert parou no alto de uma duna e analisou o terreno. Já sei como vai ser, disse ele, encarando o horizonte. Acalme-se, rapaz. Isso aqui não é uma batalha naval, comentou Asdrubal, cruzando os braços. Não se preocupe, tenho mais experiência do que parece. Até demais, respondeu Yohuert, sem desviar os olhos da areia. Asdrubal permaneceu em silêncio. Meus homens formarão uma barreira aqui. Você e os seus se esconderão nas dunas, disse Yohuert, gesticulando com precisão. Eles virão com os camelos. Vamos abrir um fosso aqui, os primeiros cairão, os demais se desorganizarão. A barreira de escudos os manterá presos em fila. E nesse momento vocês atacarão pelo flanco. Os arqueiros devem manter a retaguarda deles em desordem. Pode ser, respondeu Asdrubal, com um leve aceno de cabeça. E então começou a preparação. No deserto escaldante, o tempo corria como areia entre os dedos. Mas algo ali, na fúria contida de Yohuert nos olhos cansados de seus homens, anunciava que o sangue estava prestes a encharcar aquela terra seca. Os sequestradores foram avistados. Yohuert gritou, muralha de escudos, em formação. Mais de 20 camelos tomaram a dianteira. Começaram num trote, mas logo galopavam ferozmente, lanças apontadas para a linha bárbara. Esperem, esperem, mantenham a formação, ordenou Yohuert.
No último instante, os camelos afundaram um a um fosso, cuidadosamente coberto. Funcionara. Avançar. O massacre começou. Aqueles que sobreviveram à queda foram imediatamente abatidos por lanças e espadas. A linha bárbara avançou além do buraco e se reagrupou. O verdadeiro embate então começou. O choque entre os grupos foi estrondoso. Escudo contra escudo, ombro contra ombro, empurra, empurra. Lá atrás, os arqueiros disparavam flechas sobre a retaguarda inimiga. Pelos flancos, Asdrubal e seus homens golpeavam com fúria. O cerco se fechava. O caos reinou por minutos até que silenciou por completo. Os sequestradores haviam sido massacrados. Gritos de comemoração, risos, piadas, mas Eohwert não se juntou. Correu para o fundo da formação. Lá, homens fugiam com mulas e 2 carroças que traziam jaulas. Eohwert os interceptou. Qual de vocês é Bartarhotep? Um menino de cerca de 12 anos o olhou, assustado. Ao lado dele, uma mulher baixinha, curvada, com grossas argolas douradas alongando o pescoço, seus olhos puxados, os lábios carnudos e a pele tão negra quanto a noite. Ela fitou Eohwert com uma fúria capaz de amedrontar leões. Acalme-se, disse Eohwert, abaixando o tom. Viemos libertá-los. Meu nome é Eohwert. Vou levá-lo até Nefrete. A mulher o encarou por um instante. Então respirou fundo e, aliviada, fechou os olhos. Após libertar Bartarhotep, a mulher que o salvara e criara, junto a outros cativos, o grupo seguiu rumo à vila saqueada. Alguns dos libertos haviam sido tomados ali, era justo retorná-los. Encontraram mortos e feridos espalhados pelas ruínas, lares queimados, ferramentas quebradas, crianças órfãos. Tinha muito a ser feito. Eohwert e Asdrubal ajudaram a enterrar os mortos e a tratar os feridos como puderam, mas sabiam, a missão ainda os chamava. O tempo era curto e Bartarhotep precisava ser levado ao seu destino. Os aldeões compreenderam, agradeceram com pesar e se despediram. E então partiram. 57 homens, uma mulher e um menino, avançaram entre a poeira e o vento, cruzando os limites do deserto. Já próximos do semiárido, ao cair da noite, acamparam sob o céu silencioso. Em volta da fogueira, tomavam um caldo ralo feito de milho ralado e ossos grandes, ainda úmidos de tutano. Eohwert, sentado com os olhos fixos no fogo, quebrou o silêncio. Este caldo está muito bom, não é? A mulher ao lado do garoto respondeu com voz firme. Sim. Eohwert observou por um momento. Depois, ergueu o queixo. Qual é o seu nome? Zola, respondeu ela, sem hesitar. Então finalmente nos apresentamos. Eu sou. Sim, você já me disse quem a cortou ela, tranquila, porém seca. Eohwert sorriu de canto, constrangido, e retomou. Ok, então, pergunto, Bartarhotep é meu familiar. Qual é a sua relação com ele? Zola o encarou. Eu criei como meu. Sim, mas, por que isso foi necessário? Digo, já que ele não era seu. Um silêncio breve se seguiu. O crepitar da lenha parecia mais alto. Então Zola falou, com voz baixa e cortante como lâmina. Conhece a origem desse garoto, meu rapaz? Sabe o que foi feito da família dele? Por alto. Algo sobre Bartolomeu, Cleópatra. Sim, eles descendiam de Bartolomeu, mas não de linhagem pura. Quando ela morreu, e Roma esmagou o Egito de vez, os homens da família foram exterminados. As crianças, vendidas como escravas. Eu era uma serva naquela época. Cuidava dessas crianças. Quando tudo começou, fugi com Bartarhotep ainda bebê. Escondi-me com ele em uma cripta abandonada. Eohwert a ouvia sem piscar. Ficamos lá por dias. Quando as ruas se acalmaram e o sangue secou nos templos, voltei com ele para minha tribo, ao noroeste do delta do Nilo. Estivemos lá desde então. Ele cresceu comigo, como meu filho, meu príncipe escondido. Ela olhou para Bartarhotep, que mantinha o rosto abaixado, em silêncio. E o que os trouxe de volta? Zola respirou fundo. Um dia, um garoto da tribo ouviu um marujo contar uma história em Cartago. Falava sobre um incêndio em Roma, e de um oriental que vencera na arena e recebera uma espada de madeira, e que tomara para si uma escrava egípcia chamada Nefrete. Eohwert ficou imóvel. Asdrubal, do outro lado da fogueira, ergueu os olhos. Fui atrás do marujo. Ele me apresentou um menino que comandava um barco. Disse que conhecia o tal homem oriental e a escrava. Pedi que enviasse uma mensagem. Pouco depois, veio a resposta. Era para levar Bartarhotep até Cartago.
Ao chegar, fomos atacados. E o resto, você já sabe. O silêncio voltou a reinar. Apenas o fogo crepitava, e o vento carregava areia sobre as dunas distantes. Zola fitava o fogo, e Iorwerth olhava o menino que, apesar da idade, parecia carregar séculos nos ombros. Barta-Hotep não disse nada, mas naquele instante, Iorwerth soube. Aquele garoto não era apenas um nome em uma missão, era um elo com algo antigo, profundo e talvez perigoso. Na manhã seguinte, seguiram em frente. Após cruzarem o semiárido, iniciaram o trajeto por uma floresta de copa fechada. Observavam a paisagem com estranheza. Como era possível tamanha mudança? Ora deserto, ora árido, agora quente e úmido. A vegetação parecia engolir o céu. Havia tantos tipos de animais e insetos, que alguns homens caminhavam de olhos atentos, mais curiosos que cansados. Por fim, avistaram as muralhas de Cartago. No porto, Barca, o administrador, os aguardava ansioso e visivelmente agitado. Iorwerth, então você voltou, finalmente. O que houve? Disse ele, correndo até o grupo. Hasdrubal lhe contará em detalhes. Estou certo. Agora, preciso ver como está Heinz. Respondeu Iorwerth, firme, já se afastando. Vá à taverna, se quiser vê-lo. Mas, no momento, quero ver o que me foi roubado. Vamos. Onde está meu ouro? Insistiu Barca, olhando em volta. Hasdrubal se adiantou, mantendo a calma. Fico feliz em informar ao Senhor que todas as pessoas raptadas estão aqui, e estão bem, e que não perdemos nenhum homem na batalha. Sim, que bom, resmungou Barca, visivelmente mais interessado no conteúdo da carroça que se aproximava. Sem esperar, avançou sobre o baú, e o abriu com avidez. O brilho dourado refletiu em seus olhos. Levem isso para dentro imediatamente, ordenou, acenando para 2 auxiliares. Hasdrubal observou com um olhar de desaprovação silenciosa. Iorwerth deu um passo adiante, respirando fundo. Se me derem licença. Antes que partisse, Hasdrubal se aproximou e segurou sua mão com força, puxando-o para um abraço repentino e fraterno. Foi uma enorme honra combater ao lado de um guerreiro tão valoroso. Eu é que devo dizer isso. Obrigado, irmão. Se precisar de mim, sabe onde me encontrar. Nesse momento, os guardas e os libertos se reuniram ao redor, saudando Iorwerth com respeito genuíno. Ele acenou em silêncio e seguiu com os marinheiros rumo à taverna. Na entrada, o cheiro de frango assado os alcançou antes mesmo de abrirem a porta. Lá dentro, Bock e Heinz estavam sentados, rindo com 2 belas mulheres, canecas de cerveja erguidas, gordura escorrendo dos dedos. Ora, pelo visto, as coisas estão melhorando, comentou Iorwerth, sorrindo ao veloz. Grande melhora, respondeu Heinz, com um olhar preguiçoso e feliz. Sentem-se, vamos beber. Quero ouvir o que houve. Deve ter sido uma grande aventura, disse Bock, empolgado. Vou adorar contar. Mas a bordo, a caminho de casa. Não vejo a hora de chegar, respondeu Iorwerth. Pouco depois, todos se reuniram no cais, com as velas izadas e o convés cheio de vozes satisfeitas. O barco partiu de volta ao portugalense não apenas com um garoto resgatado, mas também histórias profundas, feridas abertas e um garoto que carregava séculos de silêncio nos ombros. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.